Olá, minha gente. Boa noite a todos vocês que já estão aguardando. Obrigada por nos receber na sua casa. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente está aqui hoje para mais uma live. A de hoje vai estar prometendo muito e eu tenho certeza que vai esticar bastante. É um assunto legal e o convidado já está aqui afiadíssimo para começar. Eu quero começar agora também dando boas-vindas a todos que estão aqui na telinha da live. Oi, Padre Aguinaldo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Laílma, muito obrigado pela acolhida e também quero acolher a todos vocês que estão chegando para essa sexta-feira. É muito bom mesmo e este encontro promete. Boa noite, Alegre Aristide, seja bem-vindo. Boa noite, Padre Aguinaldo, boa noite, Dom Edson, a bênção, boa noite, Laílma. Alegria minha pelo convite de poder estar aqui com vocês. Muito obrigado. Boa noite, Aristides. Uma honra tê-lo aqui com a gente para partilhar um pouquinho. Sempre nos encontramos aí por esse Brasil, refletindo sobre a pastoral do dízimo, gestão. Quero agradecer também aí a presença do Padre Aguinaldo, da nossa diocese, que com muito carinho está coordenando a logística desses nossos encontros, e também a Laílma aí dando um charme para que nós possamos cada vez mais evangelizar, né? Porque dentro dessa crise que nós estamos vivendo, a evangelização não pode parar. É o que nós queremos aqui nesta noite, partilhar um pouquinho, refletir aí, nos enriquecer com toda a bagagem do Aristides, que tem algo muito importante para nos ensinar. Eu que agradeço pela oportunidade. É muito especial a sexta-feira aqui, né, nesse encontro, nesse reencontro. E eu gosto de destacar que essa situação atual que provoca esses encontros, sempre nas crises tem oportunidades, e vejam que oportunidade interessante. 4 reunidos para trazer assuntos e novidades em 4 cidades diferentes e recebendo pessoas de diversas cidades também. Então, a gente chora pelas dificuldades que o momento traz, mas olha que oportunidade rica e que a gente está aproveitando, sabendo aproveitar e transformar numa coisa legal em plena sexta-feira, com tantas outras opções, a gente trazendo isso aqui, né? E para sortear hoje, o nosso convidado querido trouxe um kit do trabalho dele aqui para sortear entre os participantes. O Aristides já está com ele aí na mão, então hoje vai ser um ganhador sortudo, porque vai receber um kit, não é um livro, é um kit, e é um kit cujo o título é Tempo de Partilha. Nele tem conteúdo para adulto e também um conteúdo para criança, um conteúdo sobre dízimo mirim. Então vai ser muito interessante, sortudo quem receber, porque vai ser um único ganhador, muito sortudo, que vai levar um kit. E antes de me despedir de vocês, eu quero lembrar da campanha da Diocese, né? Ajude-nos a ajudar. Ela já vem recolhendo nas últimas lives alguns valores, e hoje, no final da live, eu vou passar um vídeo com a demonstração de uma parte dessas doações que foram recebidas, como que foi aplicado uma parte delas. Então, no finalzinho, eu vou trazer, vai ser um vídeo rapidinho de 1 minuto, mas para vocês perceberem que valor que tem o gesto de vocês e estar ajudando a partilhar, tá bom? A campanha continua, e no finalzinho a gente volta, eu vou voltar trazendo o vídeo e as informações sobre a aplicação. Vou deixar agora que vocês aproveitem, eu não vou mais tomar o tempo deles, vou deixar que vocês aproveitem essa conversa de hoje, que vai ser espetacular, e passo a palavra para o Padre Aguinaldo, por favor, fique à vontade, e eu volto no final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Queridos amigos e amigas que estão conosco, a nossa live acontece, mas também com a sua participação. Por isso, durante a live, você pode fazer comentários, fazer perguntas. A sua participação é muito importante para nós. Estamos com muita alegria acolhendo hoje o Aristides. Ele vai poder contribuir muito conosco, principalmente com a Pastoral do Dízimo, que é um grande nome neste caminho de conhecimento, de amadurecimento dessa pastoral tão boa. Então, fique à vontade para fazer seu comentário, suas perguntas, e nós vamos com muita alegria colhê-las. Nós estamos no 8º texto que Dom Edson nos presenteia
com a capacidade de nos ajudar a refletir, trazendo temas tão atuais como o que estamos vivendo, que é a questão da pandemia. Dom Edson, ajude-nos a refletir sobre o que o senhor pensou nesse 8º texto, que traz como subtema a generosidade. Ajuda-nos aí. Tá bom, fico feliz também. Hoje eu estou tendo acesso às pessoas que estão entrando, muitas pessoas de várias regiões do Brasil. Continue aí mandando a sua mensagem, fala de onde que você é, a cidade, a diocese. Isso é muito importante para nós, para saber que esse espaço é algo novo para nós, e isso é importante também da gente atingir tantos horizontes com a palavra de Deus, a mensagem revelada. Dentro do texto, a respeito do que nós estamos refletindo, por isso que nós convidamos de maneira especial o Aristides, que tem um trabalho muito importante no Brasil a respeito da ajuda, de como ajudar os outros, como levar o outro a fazer da sua necessidade, a própria necessidade dos outros também, toda essa situação, não só pelas palestras, mas também por vários escritos. E aqui eu gostaria de falar que o Aristides parece que está muito novo, né? Ele usa formal, assim, para passar no outro. Mas quando eu era estudante, padre novo, lá em Ouro Fino, em 1990, ele esteve lá nos orientando a respeito disso. Então, faz muito tempo, né? Esteve lá orientando a respeito, e todo o conhecimento que eu tenho, assim, as balizas, a pastoral do dízimo, nessa questão da solidariedade, da comunhão, da sensibilidade, eu acredito e tenho certeza que foi aquela sementinha lá durante uma semana conosco, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão da generosidade. O que significa? Nós estamos nessa crise sanitária aí provocada pelo Covid-19. E parece que é uma crise sanitária, mas ela está repercutindo em tantas outras áreas da própria sociedade, seja na economia, seja no mundo do trabalho, na sociologia, na educação e tantos outros setores. E algo sério que vem acontecendo no Brasil, e no texto eu coloco, de uma pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas, logo agora há poucos dias, ela fez uma pesquisa falando como que esta crise sanitária, Covid-19, ela vem interferindo nas famílias que estão em casa. Fica em casa, não sai, é o isolamento social, é o lockdown, é a quarentena, tudo isso, mas isso está criando um problema. Olha, ela já chegou a atingir 53% das famílias brasileiras. Isso, quase a metade das famílias, um pouquinho da metade das famílias brasileiras já sofreu alguma coisa em relação a essa crise que nós estamos vivendo, né? Por outro lado, também a gente percebe que 25% dos trabalhadores tiveram a sua redução salarial proporcional à queda da jornada de trabalho. Então, isso interfere, quer queira ou não. 14% das pessoas informaram que pelo menos um membro da família teve aí o contrato suspenso por um período. E a gente vai aprofundar mais ainda, 12% relataram que um membro da família perdeu, assim, sofreu com a demissão de emprego. Então, a gente percebe que é algo que vem mexendo, a gente tem que ter noção da realidade, como o Papa Francisco vem nos ensinando de uma de suas máxima que ele usa muito na Evangelho Gaudium e outros discursos que ele fala a respeito desta situação. Então, isso interfere não só essa crise na família, interfere na sociedade, e também todos os senhores, as senhoras que acompanham, sabem que isso também está interferindo na própria igreja, né? As dioceses, as paróquias, as comunidades, os padres preocupados, como sobreviver, como vivenciar toda essa realidade. Mas a gente percebe que a generosidade, ela faz parte
da vida de todos nós, principalmente dos brasileiros. Esse comprometimento com as pessoas. Não é envolvimento, é diferente. Eu sempre gosto de falar. Envolvimento é uma coisa. Muitas vezes nós estamos envolvidos, mas nós não estamos comprometidos. E para ajudar nessa situação, a gente vai buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos liberta, nos questiona, nos interpela. E tem um texto muito bonito que é o da viúva, que foi lá no templo fazer a sua doação. O templo em Jerusalém, no templo da viúva, vamos dizer, eram 5 grandes cofres, lá na frente. E muitas pessoas iam lá nos primeiros bancos, vamos dizer assim, para escutar aquelas pessoas que jogavam os denários. Então, alguém chegava e jogava um monte de denários. O outro chegava e um monte de denários. É interessante que Jesus também falou, deixa eu ir lá escutar as pessoas jogando denários, né? E chega lá Jesus com toda a sua comitiva, lá no primeiro banco, de repente Jesus fala, olha, vocês escutaram aquela viúva lá, o que ela jogou? Daí um discípulo, um apóstolo, não escutei direito, tem problema de audição, como a gente fala quando a gente não quer escutar as coisas, né? Daí Jesus fala, olha, aquela viúva não fez barulho, as 2 moedas, mas jogou 2 moedas, Jesus escutou, ela jogou 2 moedas. Era uma pessoa anônima, uma pessoa pobre, uma pessoa desapegada, uma pessoa simples, mas ela exerceu a economia da solidariedade. Ela foi lá, doou tudo aquilo que tinha para ajudar os outros, para ajudar o templo. E aqui eu lembro de um fato muito interessante, em Borda da Mata, quando nós fizemos uma campanha de arrecadação, e de repente, ao entardecer, uma senhora vai lá, bate na residência da casa paroquial e diz, Padre Edson, hoje teve campanha aqui na cidade. Eu falei, sim, teve campanha, mas eu vi, não passaram na minha casa, mas eu trouxe aqui um punhadinho de açúcar, eu acho que nem meio quilo não dava. Mas ela falou assim, é o que eu posso ajudar a festa da igreja. Aquilo ali me machucou muito. Eu falei, olha, porque as pessoas nem passaram na casa dela, falam, mas aquela senhora não tem nada. E ela foi lá, doou aquilo para ajudar a comunidade. Foi ali que eu aprendi que a gente tem que administrar bem as coisas da igreja, a gente tem um carinho especial, porque as pessoas confiam. Olha, uma pessoa que ela que deveria receber a ajuda, mas ela ajudou. Então, dentro de tudo isso, nós temos que resgatar esta situação, seja com pandemia ou pós-pandemia. As coisas não podem ser do mesmo jeito. A generosidade, ela não pode ser uma generosidade técnica. Eu faço isso, tudo. Agora, pouco antes, nós estávamos conversando com o marketing da caridade, que está errado às vezes, mas a generosidade é como essa viúva que veio o Evangelho nos ensinar. Então, que nós queremos mostrar isso. E quando a gente, tanto ela deu bem, e o próprio Papa Francisco, nos motos próprios sobre administração, ele cita muitas vezes que o dinheiro na igreja não é para governar, mas sim para servir. Então é isso que eu gostaria de colocar assim como tira-gosto do nosso diálogo e aproveitar aí toda essa riqueza do Aristides para criarmos e vivenciar cada vez mais esse espírito da generosidade nesse tempo de pandemia e também pós-pandemia. Veja só, Aristides, é um compromisso, uma responsabilidade, né? Dom Edson aponta muitas coisas no texto, e aí eu gostaria de começar mesmo partilhando um pouco sobre essa estatística, né? E o senhor que anda bastante aí pelo Brasil, a gente vê que esse número é muito real, né? Quanto às situações de necessidade que as famílias têm passado. E agora, principalmente com essa questão da pandemia, como tem sofrido, né? As famílias aí enfrentando essa dificuldade econômica de uma crise sanitária. E aí eu gostaria que partilhasse conosco como que essa realidade Brasil afora, que o senhor tem tão grande aí no coração, na vida, marcado aí pelos seus textos, pelos seus livros, como que o senhor enxerga essa questão agora desta
desse domínio tão doloroso dessa realidade que a família está vivendo. Dom Edson, ele pontua de maneira muito sensível numa coisa que a FGV, quando faz essa pesquisa, é muito no início do impacto da pandemia, o que para nós causa um certo dor, porque esses números provavelmente vão piorar. Eles vão ganhar acentos e alguns tons ainda mais sombrios até o final do ano. A pandemia, sem dúvida nenhuma, ela causa um impacto muito grande para a sociedade. Ao mesmo tempo, para nós de igreja, assistimos uma realidade curiosa, hoje que Dom Edson também coloca, que, por incrível que pareça, apesar de todos os pesares, nós temos um número expressivo de pessoas que vêm sustentando as nossas dioceses e nossas paróquias, e que encontraram um meio de fazer isso. Talvez que a própria pesquisa da FGV, se eu não me engano, de 2011, ela vai nos dizer sobre o perfil dos doadores do Brasil, na ocasião, inclusive com relação à questão do dízimo. E nas igrejas, tanto evangélicas, mas com mais acento na Igreja Católica, o perfil de dizimista nosso é acima de 50 anos. Para ser mais claro, 63% dos nossos dizimistas são acima dos 60 anos de idade. Então, esses, hoje, provavelmente não dependem do salário, porque são aposentados. Então, eles ainda têm condições de manter. Agora, à medida em que os filhos, os netos vão sofrendo impacto, ele vai tendo que dividir também do seu ganho para socorrer esse contingente familiar. Então, como nos diz o Dom Edson, é um efeito dominó. Por mais equilibrado que esteja o orçamento familiar, essa pandemia desequilibrou. Então, pessoas que tinham as suas economias regradas, ele está se vendo agora precarizado por N razões. Agora, por outro lado, eu vejo que a igreja tem uma importância histórica. Quando a gente estuda a história e a gente vai analisar a maneira com que, pós-Segunda Guerra Mundial, as comunidades se reestruturaram, elas se reestruturaram a partir das comunidades cristãs. As cidades estavam destruídas, eles estavam sem casas, a reconstrução convergia, então, para um local, era a igreja. Ali eles se reuniam, eles comiam, eles cantavam, eles sonhavam, eles mantinham a tradição, eles olhavam fotografias, eles mantinham a sua fé. Era uma maneira deles se unirem, se fortalecerem para a reconstrução. Eu vejo que agora nós vivemos também um momento assim, só que com um diferencial: o isolamento social distancia as pessoas da igreja. E talvez aqui seja aquilo que alguns outros artigos que Dom Edson vem escrevendo, já vem tratando, e que Papa Francisco trata com tanta propriedade, essa igreja em saída, essa descentralização dos espaços igreja. Então, hoje, pensar, por exemplo, na pastoral, pensar no acolhimento, pensar na formação, pensar no aspecto celebrativo, por exemplo, nos espaços celebrativos, formativos, geográficos e principalmente no espaço virtual. Então, que é uma nova condição, um novo espaço que se abre e que nós ainda ou não tínhamos até agora a habilidade de poder adentrar nesse setor. Então, é curioso, como a Lailma dizia no início, né? Somos de 4 cidades diferentes, estamos em nossas casas, então, de uma certa maneira, convidamos a todos que estão nos assistindo a entrar nas nossas casas. Nós não estamos no estúdio, nós não estamos sendo monitorados por uma produção, por uma direção. É uma maneira, uma linguagem nova que se faz igreja nesse instante. Então, os aspectos econômicos, e que irão se acentuar, vão nos favorecer a ter que nos utilizar também dessas tecnologias para fazermos essa nova igreja como ponto de convergência para que a sociedade se refaça, se reorganize, se refaça, principalmente nos aspectos econômicos. Por exemplo, Dom Edson, uma coisa que me preocupa muito
Parte de uma ideia que em agosto, até o final de agosto, nós tenhamos no Brasil mais de 40 milhões de pessoas desempregadas. Muitos profissionais liberais e boa parte deles católicos. Então eu fico a imaginar, por exemplo, tão logo se consiga acabar com o isolamento, muitos deles não terão recursos para poder montar um consultório. Um profissional liberal como um advogado, um fisioterapeuta, um veterinário, coisas assim. Então, nós podíamos abrir nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, um espaço de coworking, onde eles ocupassem esses espaços. Não é assim, Dom Edson? É uma maneira que nós temos de participar dessa reorganização econômica social, da própria reorganização. Eu vejo o dízimo, por exemplo, sempre trabalhei isso, como um ponto de equilíbrio da educação financeira familiar. É interessante isso, só cortando um pouquinho, que os santos padres no início da igreja já tinha essa dimensão. Então vamos partilhar, vamos lá, a igreja que tem que estar nisso. É difícil a gente voltar na tradição, voltar lá no passado, mas essa concepção pode ter. É verdade. Esses espaços, por exemplo, hoje, quando se fala em igreja, para a grande maioria dos católicos, nós imaginamos o local da missa. E para aqueles que são agentes de pastoral, o local de formação, porque nós temos treinamento. Mas nós precisamos transformar o espaço igreja num local de convívio para todos os fiéis católicos. Então, como fazer isso? De que maneira introduzir esse espaço que normalmente fica fechado o dia inteiro, ou somente a secretaria está disponibilizada para o atendimento ao povo? Como é que nós podemos fazer com que isso seja um local de ponto de convergência, de reestruturação? Acho que isso é fundamental agora para a gente poder pensar, porque a situação econômica ela vai refletir e se fazer refletir. Acho que as nossas paróquias, que até aqui não investiram de modo muito decisivo, pesado na pastoral do dízimo, está se vendo em papos de aranha agora. Quem tinha uma ideia muito romântica do dízimo, aquela coisa do envelopinho, que a pessoa vem, que ela bota na missa, e que é bom porque ali ela chora, não tem um controle, não tem um sistema de controle de endereço, CPF, telefone do dizimista, ou seja, essa coisa muito lagada, muito desprovida de controles, hoje faz com que as paróquias não tenham condições, por exemplo, de fazer um telefonema, de entrar em contato com o dizimista, de fazer um trabalho mais de apoio para ele nesse aspecto pastoral. Então, são coisas que nós vamos precisar ressignificar, e isso vai ser bom para a gente. Os elementos pastorais, a maneira de abordagem, a linguagem que nós vamos trabalhar. Eu não acredito, Padre Aguinaldo e Dom Edson, que nunca mais as lives perderão o espaço que elas conquistaram. Nunca mais. Mesmo depois. E já falei aqui muitas vezes, já falei aqui inúmeras vezes, que nós na igreja, por mais que nós temos muitas pessoas capazes, nós não fazemos as coisas corretamente. Nós somos muito, na minha região, fala da gambiarra. Vamos se ajustando, vamos fazendo de qualquer jeito também. Isso é importante. E quando você fala a respeito dessa nova categoria de necessitados, é uma coisa muito séria, porque nós temos hoje as pessoas que passam necessidade, que nós falamos assim, que são os nossos pobres, que o Papa Francisco fala que são os últimos, nós já conhecemos, é o morador de rua, é a pessoa que tal, tudo, mas agora está começando a surgir essas pessoas necessitadas que têm a sua casa boa, que têm o seu carro, que têm toda uma estrutura, mas agora não tem como alimentar, como dar de comer, como que sobreviver dentro dessa situação, né? E aí que a gente poderia voltar àquilo que existia nas catedrais antigas, lá na Idade Média, que era a catedral, era o lugar do encontro. Então, por exemplo, vamos imaginar Belo Horizonte, daquela catedral que está sendo construída. Às vezes a pessoa fala, isso daqui é uma coisa difícil, mas o objetivo, eu trabalhei lá, ajudei também naquela situação, é o lugar do encontro, por exemplo, das pessoas ter o que comer. Quem não tem o que comer, vai lá na catedral, vai ter o que comer. Há muitas pessoas que às vezes vão do interior para as capitais,
não tem lá os acompanhantes com quem ficar. Então, é a catedral, vai lá, vai ter esse espaço todo. Então, você falou uma coisa bonita, que não sei se é ser ufanista, da igreja nós somos muito ufanistas, mas um sonho assim, uma coisa irreal, mas nós devemos começar isso daí, porque nós temos muitos espaços ociosos. Muitos. Nós temos muitos espaços ociosos que constrói aquele galpão, constrói aquele rancho, constrói e usa aquilo lá uma vez por ano, uma vez de 6 meses, é uma festa. Então, a gente ter essa dinâmica social também, que é importante. Eu sempre falo, agora eu vou ter para sair um livro da Paulus, né? Que eu falo do dízimo no aspecto da partilha, no aspecto da celebração e também no aspecto da evangelização. O que é o aspecto da partilha? É o cuidado. Então, por exemplo, o dízimo se chega numa paróquia. Então, 40% vai para a evangelização, 40% para celebrações e 20% para as pessoas necessitadas. Daí nós mantemos isso daí. Não é que nós vamos. Alguém pode perguntar assim: mas a igreja vai fazer aquilo que o Estado já é obrigação do Estado? Nós temos que também ter ciência disso, né? Porque o Estado tem a sua responsabilidade, a sua missão. Nós também somos chamados nessa dimensão, né? Aí a gente entende quando o Papa Francisco fala a igreja pobre para os pobres, né? Mas eu gosto também da igreja enquanto local de convergência, de busca de solução. Porque é importante que nós recordemos que a igreja ela tem um arsenal intelectual e histórico que lhe assegura a capacidade de orientar e de dar esse respaldo para a sociedade. Nós já passamos por muita coisa. Quando eu vejo, por exemplo, um trabalho de um padre Lancelotti em São Paulo, que mexe com a área mais frágil, mais sensível da tessitura social, mas quando também nós vemos outros projetos, como do Frei Rogério em Brasília, trabalhando com os empreendedores católicos e de modo muito arrojado, fazendo a coisa ir para frente, maneira com que Padre Joãozinho, por exemplo, vem desbravando a Igreja do Brasil, tentando estreitar a relação entre a espiritualidade que nós podemos impor dentro do ambiente empresarial, trazer essas pessoas para dentro da igreja, para que elas também possam, junto com a igreja, pensar e promover a prosperidade dos outros também nesse aspecto. Acho que a igreja, enquanto, como nossos documentos dizem, né, Aparecido vai dizer, escola de comunhão e fé, mas é uma escola, é um aprendizado constante. Agora, há algo que me preocupa muito, Dom Edson, nisso. Porque não há como nós transformarmos as nossas paróquias nesse meio sem que nós entendamos a importância das tecnologias. Eu tenho me dedicado, estou escrevendo uma obra agora sobre ecosofia. É um termo que nasce nos anos 60 para trabalhar a questão ecológica, mas que nos últimos anos agora, sobretudo um italiano da USP, um doutor, vem trabalhando esse termo, que é como que os meios tecnológicos inserem o sujeito nos seus territórios. Então, hoje, por exemplo, quando se passeia na Times Square, nos Estados Unidos, nós já estamos tão envolvidos em tecnologias naquele espaço, que nós já somos vigiados, nós geramos energia quando nós caminhamos, nós fornecemos N informações com a tecnologia. Minha preocupação é, como é que nós podemos, com o uso da tecnologia, inserir os fiéis católicos nesses espaços de igreja, paróquia? No espaço celebrativo, que agora vivemos de uma maneira precária, só 30% pode estar, como é que nós podemos ampliar isso? No nosso espaço formativo, até que ponto não seria interessante começarmos a ter catequese e outros cursos também com o apoio da tecnologia, mas também da ocupação do dia, da distribuição, no agendamento, na maneira de lidar com o povo, mas no espaço geográfico. Como é que os nossos padres, ou como é que a mensagem da nossa igreja se faz presente no espaço geográfico da igreja? A utilização dos nossos sites. O senhor mencionava numa live que o senhor fez com um padre jesuíta, há um tempo atrás, se eu não me engano era Padre Edson. Padre Edson também. Gostei muito, eu participei daquela live, e uma das coisas, eu acho que foi o senhor que colocou,
Assim, a gente liga o Facebook e tem 30 celebrações ao mesmo tempo, né? E o mais curioso é que é o que acontece nessas celebrações. A pirotecnia que muitas e muitas vezes se faz e a falta de conhecimento da linguagem desses novos instrumentos. Então, isso faz parte da ecosofia. Então, como é que eu vou aprender, entender essas linguagens, essas tecnologias, para inserir as pessoas? Por exemplo, nós hoje temos, em Belo Horizonte, eu acredito que já tenha também, né, um aplicativo do dizimista, não tem? Então, Edson? Tem. Nós temos aquele também, eu sou dizimista, né? Sou dizimista da Servo Fiel, Sim, que é muito curioso. Tem o idízimo também, O idízimo, que começou. E que as pessoas hoje elas têm condições de, dentro das suas casas, fazerem a sua devolução do dízimo. E aí muitas perguntam assim para mim, mas é válido? Deus está recebendo? É claro que é válido. Uma outra coisa que as pessoas às vezes não pensam, outro dia um padre falava assim para mim, se eu tirar os envelopes, todo mundo para de contribuir com o dízimo. Bom, eles vão parar mesmo, porque se a gente continuar com o envelope, eles vão morrer, não é? Porque o papel é hoje um dos maiores condutores de vírus. O vírus, coronavírus, por exemplo, sobrevive 9 horas num papel. Imagina um envelope que vai e volta da paróquia para a mesma casa, e de um indivíduo levando aquilo de mão em mão. A própria cédula de dinheiro, nós vamos precisar reorganizar. Outro dia eu falava com o padre e ele falava assim, mas ele diz, se acabar o dinheiro de papel, o que nós vamos fazer com as cestas do ofertório? Elas vão acabar. E vão ser substituídas pelo quê? Por máquinas. Ah, mas isso não é embrutecer a fé? Não, isso é somente acompanhar a evolução das coisas. Então, isso, a ecosofia, e nós vamos trazer isso de uma maneira a não perder a mística, de não perdermos, fazer com que toda a tecnologia esteja a serviço da evangelização e não o contrário. Mas, se ela tiver a serviço, acabou. Mas você mencionou uma coisa aí muito interessante, essa questão da tecnologia. Depois é bom a gente voltar nisso, para a gente retomar. Mas você sutilmente falou que eu acredito que isso a gente pode refletir um pouquinho na questão da generosidade que nós devemos ter hoje na nossa igreja, a questão da transparência, principalmente de administrar as coisas de Deus. Então, hoje nós temos uma preocupação muito grande. Eu tenho falado aqui para os meus padres, ou você hoje é um CNPJ, ou você é um CPF. Então, isso daí. E nós temos essa grande responsabilidade, o nosso feedback em relação àquilo que as pessoas depositam no altar, é o retorno. Eu acho que a sinceridade hoje, nós temos que trabalhar muito, a igreja tem que trabalhar, ela está muito lá atrás em relação a isso daí. Ela está evoluindo, a gente sabe que em questão do dinheiro, acredito que, me parece que é na Áustria, só que nas igrejas já estão trabalhando com um sistema de totem dentro da igreja, na entrada da igreja, com o QR Code, coloca, a pessoa vai lá, apresenta. Na Áustria que está aí, por isso que alguns documentos da Áustria, em relação a essa volta, fala para não ter as ofertas do dinheiro papel, mas isso não tem o caso da gente vai caminhar para isso, né? Porque antes as pessoas ofereciam alimento, que aquilo que era o que gerava no comércio. Depois, no século VIII, mais ou menos, depois veio a moeda, a dificuldade de transformar. No século VIII, a igreja pegou o dinheiro papel e começou nessa situação com o dinheiro voltado para o papel. Agora nós temos essa questão digital que é importante, que é difícil a gente entender. Nós mesmos da geração, não sei que geração que eu sou, se eu sou baby boomers ou mais para frente. Estou no XYZ, aprendendo a tecnologia. Mas hoje, a geração dos ecrãs virtuais, das pessoas que têm o seu celular, que trabalha com os dedos, né? Antigamente a gente tinha que trabalhar com papel, escrevendo. Hoje as crianças fazem isso, escreve e tal, monta. Eu fico bobo de ver essa situação. E nós temos que evoluir também nisso daí. Mas uma questão séria dentro dessa tecnologia, o que é perene, que vai
é uma espinha dorsal, é um elan, que é a questão da transparência, né? Nós temos que prestar conta, a honestidade, a sinceridade. Nós temos que ser exemplo. Às vezes a gente acontece um problema sério. Nesse livro vai sair para Paulo, eu falo que 3 grandes problemas na igreja hoje. Primeiro, a questão do sexo, a sexualidade, a questão do dinheiro, que está ligado com sexo, sexo e dinheiro, dinheiro e sexo, e também eu falo da maldade, mas agora lendo um livro, Sodoma, que saiu na Itália, entrou uma expressão muito interessante que eu não conhecia, santimonial. A gente, fora, assim, eu demonstro que eu sou puro naquilo que eu estou falando, mas existe uma maldade, tá certo? Existe uma maldade. Nós fazemos muito isso na vida clerical, né? Então, olha, aquele padre chegou na paróquia. Não, mas lá na paróquia que ele veio teve um probleminha assim. Mas é gente boa. Então, a gente usa toda essa situação, né? Esses 3 problemas muito sérios. Mas dentro de tudo isso, o mais importante é a gente viver o quê? Essa transparência, né? Da pessoa vai lá, faz a sua doação. Eu acho, Dom Edson e Padre Aguinaldo, que a transparência, ela é uma ferramenta extremamente importante. Agora, é preciso que nós tenhamos também uma inteligência administrativa, uma inteligência do administrar, de conseguir fazer com que os recursos que entram consigam realizar mais do que a gente realiza. É curioso porque a gente trabalha sempre as dimensões do dízimo e a gente tem um ideal de como distribuir aquele recurso que entra nessas dimensões. Mas é engraçado porque com 20, a dimensão religiosa, por exemplo, já recebia muito. Passou para 70, a dimensão religiosa continua a consumir muito. Passou para 100, a dimensão religiosa continua a consumir muito. Então, assim, parece que quanto mais entra, esse buraco, às vezes, não é administrado de uma maneira a ficar menor, né? Então, ele sempre é maior, ele sempre engole muita coisa. Agora, os leigos também hoje querem participar disso de uma maneira mais efetiva, por quê? Porque ele faz essa administração cotidianamente. Ele sabe quando uma administração é inteligente e quando ela não é dentro de uma organização, Sim. Como é a igreja. E se ele não reconhece essa inteligência, seja na prestação de contas, sejam nas obras que a gente vê acontecer, e não digo só obras de construção, não, mas obras de caridade, nas obras de modo geral, na sagacidade, na maneira de fazer e ocupar os espaços, de realizar a aproximação, de sugerir uma dinâmica diferente. Por exemplo, havia uma freira em Goiânia, muitos anos atrás, que ela adotou praticamente um grupo de pessoas sem terras, que tinham sido tiradas da sua gleba lá. E ela gostava muito de costurar, e Goiânia tem muito essa vocação para as confecções de roupa. Então ela começou a pedir retalhos de seda nas confecções, e pegou as mulheres daqueles colonos, daqueles homens agricultores, e as ensinou a fazer saias de retalhos de seda. E aquilo ela começou a exportar, ela começou a levar para a Holanda aquilo, ela era holandesa. E vendia tudo. E o dinheiro que elas fizeram, elas compraram uma fazenda e distribuíram as terras. Então, eles não eram mais agora invasores de terra ou sem terra. Eles tinham lá. E dividiram aquela propriedade em pequenos espaços. E a paróquia, durante muitos anos, ela recebia, então, os produtos que vinham dessa zona para poder... Então, essa é uma maneira inteligente de se acolher e fazer acontecer um projeto dentro de uma paróquia. Existem milhares de outros projetos, e que o Brasil tem muitos casos. Nós temos testemunhos extraordinários espalhados pelo Brasil. Eu sinto que o que nos falta, às vezes, podemos até prestar contas, e fazemos isso de modo contábil. Eu gostaria muito que a gente fizesse isso de modo pastoral. Esse mês estamos pagando R$ 2.500 de energia. Muito bem, por quê? Porque nós temos 30 pastorais, 18 movimentos, 22 salas, e elas são usadas de segunda a segunda
para a formação. Então, dizimista, Deus lhe pague, porque é você quem faz possível essa formação. Essa é uma prestação de contas pastoral, porque eu acho que ela é tão eficiente ou mais do que a contábil. Sim. E aí entra um fato, Dom Edson, que o senhor já mencionou também num artigo antigo seu, que é a respeito dos algoritmos. Hoje, o mundo vive à base de algoritmos, não é verdade? É um assunto que a gente poderia trabalhar, isso daí é interessantíssimo. Muito. Porque aí o que me chama a atenção? Tudo que nós fazemos é de interesse de alguém do mercado. Mas nós da igreja parece que não temos interesse em nenhum dado dos nossos fiéis católicos. Nenhum. Nós não queremos saber como é que ele está, como é que ele vive, se ele é casado, se ele não é casado, se ele é batizado, se ele é batizado. Nós não queremos saber qual é a renda per capita dele, a renda social. Nós não falamos, inclusive, o que é que nós fazemos. Por exemplo, se pegarmos hoje a Diocese de Leopoldina e falássemos assim, quantas crianças nós temos na catequese na Diocese de Leopoldina? Eu fico me perguntando, Dom Edson, quantos de nós sabemos essa informação? Se nós temos esse número, eu imagino que vocês talvez tenham aí 60, 70 mil crianças. Que escola tem esse número de crianças? E olha que interessante seria que todos os católicos soubessem que enquanto o mundo se especializa em corromper e perverter crianças, na Diocese de Leopoldina nós educamos na fé pela catequese a tantas mil crianças. Essas informações nos são preciosas e nos são caras. E nós não vamos atrás delas. Então, uma gestão inteligente, ela perpassa por isso também. Uma prestação de contas que, inclusive, envolva isso. Quantos nós somos? Quantos jovens passam pela igreja? Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus através das nossas missas? Não sei se o senhor sabe, alguns anos atrás, minha primeira formação é em comunicação. Eu sou diretor de televisão. E havia um dado que a gente achava muito curioso, que nenhum programa da Rede Globo, nenhum deles, dava tanto ibope, ou tinha um público tão grande quanto nós temos nas nossas missas de final de semana. Nós temos um público muito superior a muitos programas que grandes emissoras têm por aí afora. Então a pergunta é, por que nós não conseguimos o mesmo impacto que muitas vezes eles têm? Então talvez faça parte daquilo que o senhor colocava antes, sabe? É esse jeito de ser e de viver a comunidade. Como é que eu partilho a minha existência ali dentro, mas como é que esse espaço me acolhe para que eu possa fazer essa partilha ali dentro? Sim, uma coisa muito importante, e isso você tem expertise, é a respeito do processo da gestão organizacional. Eu acho que falta hoje na igreja. Se nós olharmos na história, vamos fazer, eu sou muito histórico, eu gosto de pegar um negocinho. Se nós olharmos na história, quando surgiu o Concílio Vaticano I, 1800 e pouco, ele quis mostrar que a igreja, obedecer à igreja é obedecer a Deus. Essa que era a máxima do concílio, e tinha aí que definiram a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível. Brentano, que era um grande pensador alemão, quando os bispos alemães foram para o concílio, ele foi mandado embora como um grande professor, porque ele falou, é impossível falar sobre a infalibilidade do Papa. Mas a questão não está em jogo aqui. Mas daí, a primeira definição que surgiu de orientação da igreja, que a igreja, a diocese, ela tem um aspecto de a cura, ela existe para que o bispo possa governar. Pronto. Por causa de uma dimensão histórica. A gente tem que entender um pouquinho cultura. Quando veio a questão do Concílio Vaticano II, depois, em consequência, veio a reformulação do Código de Direito Canônico, 1983, que foi fazer uma releitura do Concílio Vaticano II, pegar o Concílio Vaticano II e colocar em normas e orientações, mostra, e ali que começa a surgir a palavra organização. Olha, lá que surgiu, já faz tempo. Depois a igreja, nós estamos aí, vamos imaginar, as diretrizes gerais da ação pastoral da igreja no Brasil.
2019, 2023. Então, 23. tem essa, uma anterior, a anterior foi a primeira diretriz que veio falar de planejamento. Então, olha, duas coisas que nós precisamos hoje, dentro da nossa igreja, é gestão organizacional e gestão de planejamento. Então, todo esse trabalho que você, quantas palestras que eu já escutei participando com você, o que é o fio condutor? É organização. Nós temos que ter as coisas organizadas. João 23 falou, olha, precisa de planejamento na América Latina. Papa Paulo VI você precisa de organizar nessa cultura. Então, nós necessitamos hoje, eu acredito que por isso que nós vamos sair de uma situação, se Deus quiser, dessa pandemia, mas nós temos que sairmos diferente. Se nós voltarmos na pastoral da manutenção, tem que ser assim, é desse jeito. Aquela senhora pôs aquele copo ali, então aquele copo vai ficar sempre ali? Não, por que a gente não coloca esse copo ao contrário? Não, porque é desse jeito. A pastoral. Até um exemplo que você mencionou numa palestra, não sei aonde, é a questão dos jovens. Até que ponto hoje, e aí lembra do Papa Bento, por que a clientela nossa é de mais de 60 anos e esse pessoal que deram testemunho, os seus filhos, netos não participam? Às vezes falta uma organização, falta um planejamento, como chegar na base. Não podemos ter, às vezes nós estamos aqui no discurso, a gente tem que atingir o coração das pessoas também, desse voltar. Então, acredito que essa pandemia é para mexer, oxigenar a nossa ação evangelizadora, né? Porque senão nós vamos entrar, como eu falava, nesse efeito dominó. Vai caindo, vai consequência. Então, nós temos que olhar com os olhos da fé, dentro dessa mobilidade, valor da tecnologia. Hoje, Ladrieri fala muito, o saber é a ciência e o fazer é a tecnologia. Nós temos que fazer. Como vamos fazer? Mas nós temos que saber. Para fazer, nós temos que essa dinâmica. Imaginar a linha do trem, saber e fazer. Se eu pego só fazer sem saber, a gente não chega a lugar nenhum. Então, a igreja ela precisa disso também, de envolver, como o senhor mencionou, dessa situação, para a gente criar para que o reino possa ter sinais aqui também, nos dias de hoje, né? Eu acho que o Papa na Cristo Vivit, ele vai dizer exatamente sobre a juventude, né? Que não podemos deixar de ouvir a voz do jovem hoje para que ele seja a igreja do agora e possa estabelecê-la. É ele quem tem esse domínio dessa linguagem, é ele quem pode nos ajudar muito nesse processo também. Agora, da mesma maneira que Marcos nos faz uma provocação nessa passagem de hoje, né, Dom Edson? Porque quando ele diz numa celebração dentro de um templo que uma viúva está indo levar alguma coisa no ofertório, é uma provocação assombrosa. Porque para os judeus da época, a viúva era mantida pelo dízimo. Vamos recordar que Malaquias, o profeta, quando ele exorta 3:10, né? Estais sob a maldição e continuais a me enganar, vós do povo todo. Ele está falando com os sacerdotes da época que tinham ficado com o dinheiro das viúvas. Então, quando Marcos aqui, né, ele vem nos provocar com isso, e Jesus vai utilizar daquilo. Porque essa mulher, ela compreende uma dimensão que vai muito além da necessidade material. Fazer com que as pessoas tenham essa experiência dentro das nossas comunidades hoje é o nosso grande desafio. Então, quando a gente pensa nesse espaço igreja, como é que eu posso promover o encontro dessas pessoas com o acontecimento Jesus de Nazaré? Para a gente cair naquilo que Bento XVI nos dizia, não é? Na Caritas, acho que no primeiro versículo, ninguém se torna fiel católico por uma decisão intelectual, mas é a partir de um encontro com o acontecimento Jesus de Nazaré. E que o documento de Aparecida vai dizer para a gente, né? Qual é a nossa missão hoje? Ir ao encontro para promover o encontro. Então, promover esse encontro hoje é fazer com que as pessoas tenham essa noção do coração dessa mulher, dessa viúva, mas também daquela senhora que o senhor mencionava na campanha agora há pouco, e de tantas outras que eu conheço.
Eu fazia um trabalho em Coroatá, e eu conversando com o bispo ali fora, batendo papo, quando chega uma senhora com um saco de arroz e uma cabaça, sabe essas... É uma cabaça, é um trocinho vazio. Eu fico imaginando para que serve aquilo, né? E ela chegou para o bispo e falou assim, olha, eu trouxe esse arroz para o senhor dar de comer ao seminarista. Era meio saco de arroz. E essa cuia aqui é para alegrar a sua casa. Eu achei aqui tão bonito. Então, na minha cabeça, assim, gente, o que tem no coração dessa mulher que saiu de lá do meio da roça, lá no meio do mato, para trazer esse arroz aqui, esse saco de arroz, que nem fora da palha ainda tá. Ela trouxe da plantação dela. E é uma cuia, ela achou a cuia bonita para o bispo enfeitar a casa dele. Essa mulher tem alguma coisa no coração que eu não tenho. Eu não tinha até então, né? Essa experiência com Deus é o que eu acho que é fundamental que nós tenhamos hoje e que nós não percamos isso nunca de vista do processo da evangelização. Ter essa capacidade de promover esse encontro e esse encontro ser capaz de que nós redimensionemos os bens materiais, nos tire o preço e nos mostre o valor das coisas, né? Acho que o encontro com Jesus faz isso. Quando ele faz isso com Zaqueu, ele faz isso com Bartimeu, ele vai fazer isso com aquela viúva que acolhe Elias, né? na sua cidade, em Naum. Então, eu sinto que o encontro com Cristo ele faz com que a gente redimensione isso e nos torne mais inteligentes na maneira de administrar, nos torne mais sensatos na maneira do uso do recurso. O senhor sabe que tem uma coisa que me preocupa e que eu gostaria, não é uma crítica a nenhum padre de modo especial, mas é só um. Eu fui fazer um trabalho onde o rendimento da paróquia era de R$30 mil por mês do dízimo. E o padre acabava de vir de um grande evento onde ele tinha investido só em paramentos R$27 mil. Achei aquilo tão desproposital, porque ele consumiu praticamente investimentos, todo o rendimento, para ele trabalhar a paróquia o mês inteiro. Então, não foi a maneira mais adequada do uso daquele recurso. Então, ele pode fazer aquilo de uma outra maneira, ele pode caminhar na simplicidade do povo e fazer com que esse povo cresça. Essa inteligência, essa sensibilidade administrativa que nós precisamos ter. Que, aliás, o senhor a vida inteira o senhor teve na Catedral de Pouso Alegre e conduziu aquilo com mãos habilidosíssimas. A gente sabe bem o que significa uma administração inteligente. Acho que nisso nós precisamos hoje. A nossa prestação de contas, ela precisa refletir a nossa capacidade de empatia com esse momento que o povo está vivendo. Ela precisa refletir a nossa capacidade de inteligência de gestão, para fazer com que as pessoas não apenas contribuam com o dízimo, mas estejam inseridas em todo o processo missionário de uma paróquia a partir de um encontro concreto com o acontecimento Jesus de Nazaré. Esse é o nosso desafio, que não é fácil, não, mas é o nosso desafio. Padre Aguinaldo ficou quietinho hoje? Eu acho que eu falei demais, né, Padre Aguinaldo? Eu estou aqui só acolhendo, admirando a reflexão. Mas, Aristides, eu só queria pontuar uma coisa que no texto, antes de falar da oferta da viúva, né, como o senhor Dom Edson falou, o senhor também falou, Dom Edson coloca num parágrafo antes a beleza da generosidade. E aí ele fala da questão do dinheiro mesmo, né? E ele faz essa contrapartida. O dinheiro é o pai de todos os males, e aí, né, o Dom Edson cita, né, os pecados que podem vir a partir do dinheiro, mas com essa pandemia, ele pode se tornar sinal de generosidade, de compromisso, de engajamento, de sustentabilidade. O senhor tem um grande conhecimento da pastoral do dízimo, e Dom Edson sempre fala que quando a gente fala de pastoral do dízimo, a gente está pensando muito erradamente no dinheiro, e não é isso, né? A gente está pensando no fiel, no cuidado dele. Eu gostaria que o senhor partilhasse um pouco para a gente como ajudar a pensar no dinheiro. Agora, uma vez que foi dito também pelo texto que as famílias estão passando necessidades financeiras, como que nós poderíamos pensar no dinheiro para que ele fosse de verdade, como aponta o texto, uma fonte de generosidade e não uma fonte de pecado? Como que o senhor entende essa questão, principalmente tocando
na questão do dízimo, a partir do encontro com Cristo. Veja bem, eu acho que o dinheiro, como qualquer outra coisa, quando nós passamos a servir, ele já passa a ser ruim. Toda vez que eu estiver servindo a esse dinheiro, ele já não presta mais. Ele tem que me servir. E enquanto ele me serve, ele é uma bênção. É uma coisa que a gente não precisa ter nenhum problema. A igreja precisa fazer as pazes com o dinheiro. Ela rompeu a sua ligação com o dinheiro por conta de erros cometidos no passado, historicamente falando. Mas ela precisa se reorganizar nesse aspecto. Até porque a própria sociedade precisa compreender que não há problema nenhum no dinheiro. Sobretudo se ele te serve para ser uma pessoa como agora a pandemia está propiciando, ser uma pessoa generosa, solidária. Essa é a melhor vacina que nós temos hoje disponível no mercado. É a solidariedade e a generosidade. É fazer com que as outras pessoas, com menos possibilidades, vivam esse momento de uma maneira mais digna. Então, quem tem o recurso, partilha. Aristides, muitas famílias estão passando muita dificuldade. É circunstancial. É um período. Isso não vai ser ad eterno. Agora, o conceito sobre a importância do dinheiro, isso ele precisa ser reorganizado em nós. Sim. Sabe que eu estou passando agora por um tratamento de um câncer, né? E é impossível, por exemplo, de eu não dizer que eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes do câncer. Por quê? Porque a proximidade com a morte ou com a fragilidade física, muitas coisas foram ressignificadas, dentre elas o dinheiro, dentre elas o dízimo, dentre elas a minha vida comunitária, dentre elas a minha própria visão de igreja. Então, muita coisa mudou. Eu sinto, por exemplo, que a pandemia, assim como o câncer foi para mim, essa pandemia de modo coletivo nos traz uma oportunidade a que vivamos uma espiritualidade diferente. E lembrando aqui, uma espiritualidade que seja um reconhecimento livre do que eu sou, né, daquilo que eu sou, do que eu penso de mim, do meio, do outro, na perspectiva de Deus. Uma espiritualidade, de fato, que nos torne mais irmanados, mais fraternos. Nós estamos tendo essa oportunidade agora. E eu acho que a igreja deve liderar, porque nós não temos no mundo, viu, Dom Edson, nenhum líder de nenhuma nação que tenha hoje o cabedal, o moral do Papa Francisco no que tange à liderança de uma linguagem espiritual. Acho que quando nós terminarmos, por exemplo, essa pandemia, Padre Aguinaldo, a grande imagem que vai marcar esse período histórico vai ser a do Papa Francisco rasgando a Praça São Pedro sozinho, carregando nas costas todos os fiéis católicos com ele. A coragem que esse homem teve de dialogar com a ciência e não colocar em risco a vida de nenhum fiel católico. E de, ao mesmo tempo, ser uma mina motriz de fonte de inspiração para a fé. É curioso como é que um homem sozinho numa praça, velho, né, idoso, conseguiu fazer com que essa solidariedade contaminasse, de fato, o coração de todos os fiéis católicos no mundo inteiro. Porque não esse só tem de sido esse, né, mas de todo tipo, até quem de não... modo geral. De modo geral. Então, eu acho que essa é uma imagem que vai ficar para a história. Então, nunca mais essa pandemia ela vai nos trazer isso. É claro que nós temos um grupo de pessoas que terão maior dificuldade ainda de mudanças. Mas a maioria esmagadora, ela vai viver mais. Olha, hoje nós já temos pessoas que descobriram que elas podem viver com muito menos do que elas viviam antes. Há uma pergunta que nós nos fazemos assim, eu corria tanto exatamente para onde? Fazia o que exatamente? Que a gente está dentro de casa e consegue fazer tudo que tem que fazer. Eu estou há 10 meses, Dom Edson, sem comprar uma camisa. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu ainda tenho roupa no guarda-roupa para mais 2 ou 3 anos. Por que eu estava gastando dinheiro com tanta roupa? Então, nós vamos reorganizar isso. Nós vamos viver em espaços mais inteligentes, mais adequados às nossas realidades. Nós vamos ter que fazer todo um processo de readaptação e ressignificação das coisas na nossa existência a partir dessa pandemia. E isso vai fazer com que o dinheiro ocupe um outro espaço também, um outro lugar.
Porque sempre tem medo, né, dessa questão financeira. E aí Dom Edson coloca aqui a questão da economia solidária. Aprender isso, acho que uma das coisas que a pandemia também tem nos ensinado é isto. Não tem aqui o melhor e o menor, o melhor, né? Aquele que tem mais financeiramente não vai morrer, aquele que tem menos financeiramente, a pandemia mostrou que todos nós somos iguais nessa questão, né? Igualou todo mundo. E aí a questão da economia. E Dom Edson usa uma frase assim: necessitamos de atitudes equilibradas em relação ao dinheiro, né? Aí eu chamo um parênteses aqui, aquilo que o senhor falou que é o essencial, né? Isso não vai perder, tentando em casa ou não, o essencial nós vamos manter para assegurar digno sustento nossos compromissos evangelizadores. Nessas questões, aí de fato, a evangelização e a fé, a participação na comunidade vai se tornar essencial. Eu vou saber usar também dessa economia, e aí tudo trazendo aquela ponte para aquilo que os senhores já disseram, que é a questão da transparência, da prestação de contas, daquilo que está sendo feito com o dinheiro que generosamente aquele fiel dá à igreja acreditando nela. Eu gostei muito daquilo que o senhor falou, senhor Aristides, mostrando que a igreja pode ser uma grande escola, uma grande apontadora para uma nova humanidade, uma nova sociedade à luz dessa pandemia. Então, pensar nessa economia solidária em que todos somos irmãos e a igreja é essa casa comum que a gente precisa se amar, se respeitar, mas se ajudar também, levantar o caído, né? Curar aquele que está machucado. Padre Ignaldo, eu tenho orgulho de viver esse período da história com a igreja que a gente está vivendo. Tenho muito orgulho, porque eu acho que depois de João 23, talvez seja o momento que a igreja mais está pensando fora da caixa. Sim. Quando nós pegamos os últimos documentos, Papa Francisco nos projeta de modo tão profético. Há tempos, se pegássemos, por exemplo, para ler a Laudato Si, com rigor do estudo mesmo, nós vamos perceber quanto profetismo tem ali. Uhum. Quando ele nos fala agora a respeito da santidade, como é que ele nos projeta, por exemplo, no tempo, se tivéssemos todos nós tarimbados na Evangelii Gaudium, na Lumen Fidei, nós estaríamos passando por esse período da pandemia de uma maneira diferente, tamanhas orientações que nós encontramos ali dentro. Um profeta mesmo, profeta. E que incomoda muita gente. Eu tenho muito orgulho, porque a gente vê hoje, por exemplo, assim, a igreja tem os da direita e tem os da esquerda. Eu vejo a igreja, porque eu acho que os problemas de um são os problemas de outro. Agora, eu tenho muita vontade de voltar a ver o que a gente... Dom Edson me lembrava da minha idade, de fato, eu já estou às bordas dos 60 anos, Dom Edson. E eu tive a oportunidade de ver... como é que era mesmo o nome do nosso cardeal do Rio de Janeiro? Como é que era, Dom Edson? Dom Paulo Evaristo? Não, do Rio de Janeiro, Dom Paulo de São Paulo. Ah, Dom Eugênio. Dom Eugênio. Eugênio Que era Sá. de direita, dialogar com Dom Helder Câmara, que era de esquerda. E os dois juntos fundarem o Banco da Previdência, no Rio de Janeiro. Havia diálogo, havia espaço, porque havia conteúdo intelectual. Eram homens muito capazes. Então, esquerda e direita não podem ser inibidores para a intelectualidade. Para os medíocres, as bandas de direita e esquerda, elas só são ruins para quem não consegue pensar direito, para quem é muito raso intelectual. Agora, para quem tem o que oferecer, as diferenças são maravilhosas, porque elas produzem, elas fazem acontecer as coisas. Então, eu sinto que a pandemia também está trazendo isso. Ela também está fazendo com que essa esquerda e direita se amalgamem dentro da igreja. Eles se encontram, eu imagino os bispos chegando para um encontro de bispos. Vamos lá, há o diálogo, tem que existir esse diálogo. E isso tem que vir para as bases. Então, eu tenho orgulho de fazer parte dessa igreja desse momento. Ela vai encontrar um tônus de espiritualidade agora bonito.
e comunitária. Eu acredito que as nossas comunidades serão esse ponto de convergência. Acho que a Pastoral do Dízimo vai dividir sua atenção agora com outras duas grandes pastorais, que é a PASCOM, que graças a Deus, sem ela estaríamos fritos agora, sim, e a Pastoral do Acolhimento, né, que eu acho que se faz urgente. E não aquele acolhimento de distribuir folheto na porta da igreja, uma coisa mais ampla. Mas eu acho que são 3 pastorais que hoje caminham muito juntas nesse aspecto, não é, Dom Edson? Claro, é bom também a gente fazer uma propaganda aqui, antes da gente continuar, o assunto está tão bom. O Aristides tem aí uma série de obras interessantes, tudo. Poderia falar um pouquinho para nós, assim. Depois a Laíma vai entrar com questionamento. Então, falar um pouquinho, porque o assunto está bom, é gostoso, mas a gente tem que ter expertise também pelo nosso tempo, né? Nem todas as pessoas estão acostumadas a ficar 1 hora, 2 horas sentado escutando, né? Então, a gente tem que ter uma já estamos 9h05 já, né? Sim, sim. Pode colocar o QR Code aí. Nós temos uma editora, que é a Editora Partilha, ela nasce na missão para a missão. Então, contribuímos com algumas obras, então fizemos livros como Partilhando a Vida em Família, Fazer Experiência, Pastoral da Partilha Manutenção, são obras que vocês vão encontrar na nossa editora, onde você vai ter um aprofundamento maior. O Padre Jerônimo escreveu conosco também como falar sobre o dízimo para a juventude. Escrevemos esse livro que a gente está sorteando para vocês, que é A Idade de Partilhar, né? Que é oportuno começarmos já a educar na solidariedade nossas crianças e adolescentes, isso é extremamente oportuno. Temos o projeto Diz Minhas Obras de Misericórdia, e agora, Dom Edson, nós vamos inaugurar em agosto a Escola da Partilha, que é uma plataforma digital para cursos de formação para as lideranças do dízimo. Então, vamos iniciar mais ou menos com quase 30 cursos espontâneos lá dentro de espiritualidade, desde implantação, reavivamento, expansão, manutenção do dízimo. Aliás, Dom Edson, nós vamos lhe convidar para o senhor trabalhar com a gente, fazermos juntos algumas coisas dentro da escola. Porque o senhor, ao longo desses anos todos, se tornou o bispo, eu acho que mais produz para a pastoral do dízimo e tem contribuído para a gente imensamente. Eu não sei, eu estou torcendo para que o senhor assuma logo dentro da CNBB essa cadeira da pastoral do dízimo, que nós precisamos ter um bispo lá para fazer isso conosco. Não sei se Dom Krieger continua, porque ele agora aposentou, não é? Como é que está a situação? Nessa situação, eu não sei nada ainda. Está começando. Mas esse é importante. Então é isso. Tantas pessoas acompanhando, estou muito feliz, muitas pessoas questionando, dando os parabéns de todo o Brasil, falando, colocando, partilhando bastante. Aí agora o Frei Gilberto também, aqui da nossa diocese. Mas eu gostaria de falar que hoje, se nós temos um trabalho muito bonito do dízimo a nível nacional, o Aristides é um esteio desse trabalho em todo o Brasil, percorrendo, abrindo esse leque e mudando um pouquinho essa concepção do dízimo, que muitas vezes, quando surgiu no Brasil, foi mais uma questão de pagamento, mais uma questão financeira. E acredito que esse documento é 106, né? Do dízimo? 106 do dízimo. Essa dinâmica de pastoral, isso graças a todo esse empenho que o Aristides tem feito em todo o Brasil, formando não só as lideranças, mas também o clero, dando um foco totalmente diferente desse meio de manutenção da igreja, porque isso mostra, não é, vamos falar assim, não existia sim, o catecismo é bem claro para que serve o dízimo. O Código de Direito Canônico é bem claro para que serve o dízimo, para manutenção do culto, para assistência aos pobres, está bem claro. Mas só que muitas vezes as pessoas entendiam no aspecto financeiro, e agora é o aspecto pastoral, o aspecto de comprometimento com a vida da comunidade.
E nós notamos hoje, com essa questão da pandemia, o que está sustentando as nossas comunidades é a pastoral do dízimo. A diocese, a paróquia ou a comunidade que não tinha pastoral do dízimo, agora está sofrendo por causa disso. Exatamente. E não um dízimo de pagamento, mas um dízimo de comprometimento. Então, o que é o comprometimento? A pessoa ela vai lá, ela compromete com a comunidade. Então, acho que todo esse trabalho que nós temos, graças aí, tanto o Aristides, que é um esteio, depois nós podemos lembrar um pouquinho do Padre Jerônimo Gaster, toda aquela turma do MEAC também, que deram esse upgrade. Gustavo Inúbia, o Antoninho Tato. Sim. Tem muita gente boa, né, Dom Edson? Muita gente boa. Claro. E a gente é bom que a gente encontra nesses encontros pelo Brasil, né? Que daí a gente troca as experiências aí. A última vez foi no Nordeste, né, que nós tivemos. Então... Foi João Pessoa, né? João Pessoa, né? João Pessoa, eu acho, né? Foi João Pessoa. Então, e a gente tem esse contato, mas sabendo que nós precisamos de converter ainda. É uma pastoral que necessita de conversão, não é por dia da noite. Mas tirando essa concepção do dinheiro, né? Aquela máxima do Aristides, a pastoral do dízimo, a pastoral da catequese cuida da catequese, da juventude, dos enfermos, da pastoral do dízimo cuida do dinheiro da igreja. Olha que beleza. Não, cuida da vida da comunidade, é que dá logística toda, né? Essa grande máxima que ele apresenta para nós aí, nesses encontros, tudo isso aí. Então, é uma pessoa que sabe, que vivencia, e é um grande esteio para a evangelização sobre a pastoral do dízimo aqui na igreja que nós temos no Brasil, né? Que, em vista de outros países, quando se fala em pastoral do dízimo, nós continuamos na frente. Pode ser que, mesmo nos Estados Unidos, mesmo na África, que não tem ainda, que vamos dizer, aprendendo daqui, né? Tanto os Estados Unidos quanto a África, mas nós que somos aí os pioneiros nessa questão. Né? Nós somos o único país no mundo cuja opção dos seus bispos de sustentação da igreja se apoia em uma pastoral, que é a pastoral do dízimo. Então, é a única igreja do mundo. Hoje nós exportamos know-how. Então, alguns livros, graças a isso aqui, nossos né? foram traduzidos, alguns Só que livros não tem nossos mais, né? não fizeram mais. Mas eu falei com o Monsenhor Nerildo para fazer e produzir, viu? Ele vai fazer lá na CNBB, tem que fazer, dar uma repaginada e fazer. Porque quem está lendo o 106 não conheceu o estudo número 8. Então, ele tem que conhecer o estudo número 8 para poder fazer isso. Agora, uma briga nossa e grande nesses anos todos nós não queremos dizimistas convencidos, mas convertidos. Então, a conversão é um processo que depende da comunidade, né? Hoje pela manhã eu fazia uma live e eu falava sobre os amigos do noivo. Então, daquele processo, eu tenho que saber qual é a minha missão, eu tenho que saber para que eu estou dentro da igreja, qual é o meu papel dentro dela. E o nosso papel é o anúncio, e de anunciar, esse é o nosso papel, é promover o encontro. Qualquer coisa fora disso, nós estamos indo contra as orientações da igreja. Então, é promover esse encontro, fazer esse encontro mais feliz possível. É isso aí, né? A Laílma já está querendo entrar, já está se posicionando, né? Eu acho que... Aliás, olha, tem a Emília, que está aí participando conosco, de lá de Salvador. Temos também o Padre Valdemir, que é daí da Diocese de Leopoldina, que é do Sagrado Coração, querido amigo também. A Laílma deve ter outros tantos aí, né, Laílma, para falar? Sim, tem gente de Belo Horizonte, do sul de Minas, de Guarulhos, do Rio de Janeiro. Então, é um grupo... Eu estava dizendo que tem meus irmãos, a minha família é imensa, a típica família nordestina, tenho vários irmãos, e eles acompanham as lives desde a primeira, e eu fico dizendo assim, vou lembrar de vocês, e hoje uma delas até comentou, tá vendo? Minha mãe e meu pai ensinou direitinho pra gente, então a família toda é muito envolvida na igreja, e 3 deles participam em todas as lives, a Dilma, a Socorrinha e o Altemar estão aqui toda semana e eu fico muito feliz porque eu estou distante deles, mas aqui a gente se encontra. Claro que a gente conversa em outros meios também. Um abração para eles, que eu tenho muita saudade. Um abraço.
Pois é, mas eu avisei que hoje era assim, né? Eu avisei. Todas as sextas, sem dúvida nenhuma, muito legal. Mas eu sabia que hoje ia ser mais ainda. Mas para não tomar mais Tem uns tempo... ali que foram meus alunos, Antônio Faria, lá de Paraisópolis, de filosofia, tem muita gente. Tem as irmãs aqui da comunidade que reside aqui em Leopoldina, as filhas de Jesus participando. Então, agora, hoje eu estou acompanhando aqui, né? Eu estou me aperfeiçoando no... Antes eu não sabia. Tecnologia. Então, deixa eu fazer uma partezinha de avisos finais aqui, pode ser? Para quem ainda não entendeu, esse QR Code aqui da editora Partilha, quem acessar durante essa live, eu creio que quando colocar algum curioso, pode ter acessado. Tem uma condição especial para quem está acessando hoje o site. Por ocasião da participação do Aristides aqui, todas as obras publicadas lá estão sendo oferecidas com uma condição especial para quem está aqui agora e vai fazer essa leitura no QR Code. Eu vou até pedir licença ao Padre Aguinaldo para deixar um pouquinho aí na tela. Ensina como para dar tempo das pessoas fotografarem. Então, vocês vão habilitar o celular de vocês, abrir a câmera, como se fossem fotografar essa belíssima cena aqui na tela, e aproxima do código, que imediatamente ele vai conectar você com o site da editora, e você vai escolher a obra que você quer lá, com uma condição especial que a editora está oferecendo para hoje, para quem está acompanhando a live de hoje. Mesmo. Então, eu vou pedir licença para deixar aí, tá, Padre Aguinaldo? Fique à vontade. Para beneficiar as pessoas que estão aqui, não é verdade? Se ele criou essa condição, vamos beneficiar. Deixar o lembrete aí da próxima live, Então, o projeto que era para acontecer somente durante o mês de junho, não foi suficiente, já vencemos julho e já estamos programando para agosto. Então, toda sexta-feira de agosto, estaremos aqui às 20 horas com novos convidados e novos assuntos. Então, anotem na agenda novamente e tragam as pessoas, aumentem aí os espaços na sala de 2 em 2 metros e tragam mais pessoas para acompanhar. Quer falar, Edson? Sim, e é um tema muito interessante, viu? É um tema muito interessante. Vamos desprezar nenhum tema, mas esse falado hoje, a celebração eucarística, as nossas celebrações nessa sociedade do espetáculo. Será que o sacerdote tem que ser um showman? Fica aí a questão, né? A gente tem que tomar cuidado nessa sociedade que tem que se exibir, tem que se pôr uma boa filmagem, tudo isso aí. Como é que fica as nossas celebrações do mistério? Importante a gente entender, é o mistério. Sim. E vou ainda, dentro dos avisos finais, pedir a ajuda do Padre Aguinaldo para informar a um rapaz que nos acompanha em todas as lives. Ele quer saber como entrar em contato com a pastoral vocacional da Diocese Leopoldina. Ele pergunta em todas as lives, não é possível. Hoje vamos resolver esse problema desse rapaz. Quer me informar agora? Nós podemos acessar o site da Diocese, mas também pela Cúria Diocesana. O telefone é 32 3441 2008. Ele entrando em contato com a Cúria, e a gente vai encaminhá-lo também para o coordenador, para o padre João Vitor, o padre Rodrigo, que ajuda hoje a pastoral vocacional. O seminário Nossa Senhora de Guadalupe, temos aí tantos recursos. Então pode entrar lá em contato com a gente, lá na Cúria Diocesana, que certamente nós vamos passar o contato dele e o contato dos responsáveis também para ele. Obrigado. Pronto, muito bom. E conforme prometido, eu vou passar um vídeo agora rapidinho, mas encantador, da aplicação de parte da doação que foi feita aqui por quem acompanha e por quem generosamente contribuiu. A campanha continua e a forma de contribuição é a mesma, tá? Então, eu vou pedir que os meninos ajustem o som aí, que eu vou estar colocando agora rapidinho.
Eu sou a Carla, nutricionista da Casa de Caridade Leopoldinense. Eu sou a Rafaela, nutricionista também. Viemos agradecer, né, esse gesto de carinho, de amor, com a doação da Diocese de Leopoldina, através do Dom Edson, sobre o leite, que é um alimento que a gente usa todos os dias, vai auxiliar muito na alimentação, tanto dos pacientes quanto dos funcionários. Né? A gente gasta em média 40 litros dia, são 1.200 litros ao mês, né? Então um consumo bem elevado. E nesse momento de difícil que nós estamos vivendo, a gente fica emocionada com esse carinho, né? Com essa preocupação em ajudar o nosso hospital de Leopoldina. Então a gente quer agradecer por todo esse carinho e esse amor, né? Através dessa doação de leite, que nós vamos usar muito, vai ser muito bem aproveitada aqui no hospital. Isso mesmo, nós queríamos agradecer esse belo gesto, que é um alimento muito consumido aqui pelo nosso hospital. Temos muitos pacientes internados, temos pacientes da hemodiálise também, que consomem esses leites. Então, estamos muito gratos por esse gesto. Obrigada. Obrigada. Perceberam, né? Então, a campanha continua e a forma de contribuição é a mesma. Eu vou agora pedir que o Padre Aguinaldo faça o aviso dele também. Tem um aviso paroquial, mas é uma coisa muito boa que eu tenho para trazer para vocês, porque os textos que nós estamos refletindo aqui, pelas lives que acontecem todas as sextas, estarão disponíveis no e-book, que nós estamos preparando com muito carinho. Lailma e eu estamos estudando tudo daqui a pouco, não é? Nós vamos ficar aí, e Aristides também, se precisar de e-book, você pode recorrer a nós, que vai estar sabendo tudo como faz e-book. Então, nós vamos disponibilizar também, para que você possa adquirir com o e-book. O e-book é um livro digital, né? Então, você vai poder ter aí na leitura do seu computador, também de várias formas do celular. Então, você vai poder, daqui a pouco a gente vai dar um endereço, né? Acredito na próxima live já, e você vai poder comprar e ter aí todos os 18 textos na sua casa para você ler com o seu grupo aí na pastoral, e vai ser muito bom. E temos ainda uma outra coisa, tá vendo que coisa boa esses lives têm produzido? Nós vamos transformar esses textos em vídeo. E a editora Paulus carinhosamente vai projetar todos esses vídeos, aí serão 10 vídeos que Dom Edson vai estar apresentando esses temas, e nós vamos poder, com a plataforma da Paulus, poder chegar a muitos outros corações com esse conteúdo, e aí transformando ele numa live. Então nós temos o e-book, uma forma digital, teremos também o livro impresso, e aí nós estamos fazendo parcerias também para a impressão desse livro. E com também, o Aristides, né? Com o Aristides. Olha bem, ó, o Aristides aí. A editora Partilha. Por favor, né? Por favor, né? Que coisa boa. E teremos os vídeos. Então, nós queremos informar, evangelizar, ajudar você a pensar, o seu grupo de pastoral, sua igreja, sua comunidade aí. E isso é uma forma que nós estamos apresentando para você. Então, tá vindo aí novidades. Então, não percam as participações das lives das sextas, que aí a gente vai informando a cada sexta para esse projeto gostoso que está sendo maravilhoso nas sextas-feiras, mas também vai ser gostoso você ter na sua casa, você poder ler, né, que por mais que o papel seja ainda, nós temos uma geração que gosta de ler, né, gosta de ser mineiro, né, ver com a mão, né, e também temos os vídeos. Então, fique conosco, que tem muita coisa novidade vindo por aí. É isso mesmo. E sobre o sorteio, né, do kit. Antes do sorteio, não sei se o Aristides quer falar mais alguma coisa, só registrar aqui. Pode falar. Eu quero agradecer, Dom Edson, pelo carinho. Nós estamos nos devendo, né, um outro encontro. Faz tempo que a gente não senta para colocar os assuntos em dias. Hoje colocamos um pouco, mas normalmente a gente conversa bastante quando se encontra. Então, muitíssimo obrigado, porque eu sou um admirador enorme do seu trabalho, do seu empenho com a Pastoral do Dízimo, agora também com outras frentes da igreja. Então, agradeço muitíssimo a alegria desse encontro nosso. Quero mandar um abraço para o Padre Jackson Maioli, passionista, que está lá em Goiânia,
na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que mandou aqui um monte de mensagem, porque eu estou retransmitindo também no meu Facebook. Então tem um monte de gente pedindo abraço aqui, essas coisas todas, Dóia. Eu vou mandar para todo mundo, de uma única vez. Lailma, adorei revê-la. Mande meu abraço para Renata e para a turma toda do Dízimo de BH, tá bom? E Padre Ignaldo, foi um prazer lhe conhecer, viu? Jovem, muito sorridente, excelente naquilo que faz. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, pelo acolhimento. Obrigado. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua contribuição para a Pastoral do Dízimo. Hoje eu estou coordenando a Pastoral do Dízimo, então, muito obrigado. Olha, então eu queria convidá-los também no dia 13 de agosto, numa parceria com a Servo Fiel, nós estaremos fazendo uma masterclass que marca, então, o meu retorno à vida missionária. Então, depois de vencer o câncer, em agosto eu já estou na ativa. Então, no dia 13 de agosto, essa masterclass, para a gente poder reiniciar a caminhada. Que bom. Ótimo, então. Agradeço, Aristides, todo o carinho, obrigado, dedicação, principalmente esse empenho com a nossa igreja no Brasil. Não só nessa live, mas toda essa dedicação que o senhor tem com a nossa igreja, esse carinho. É um missionário, é um visionário, entusiasmado e ousado também nas ações de evangelização na Pastoral do Dízimo. Que o bom Deus possa continuar abençoando, que dê muita saúde, muita inteligência para continuar esta missão. Porque a evangelização não pode parar, né? Então é com saúde, com garra, nós vamos aí dar continuidade ao plano, ao projeto de Deus, que foi confiado a todos nós, você como leigo, sendo aí um missionário, isso é muito importante. A nossa igreja é feliz com pessoas que dedicam dentro da própria atitude, postura, opção de vida para a evangelização. Muito obrigado, nos alegrei, fiquei muito feliz e foi bom vê-los novamente aí, que nessas idas e vindas, depois da pandemia, nós possamos nos encontrar e abraçar também. Isso que é mais importante. Para mim também é uma alegria. A bênção? Não, tem o sorteio, calma. As pessoas estão ansiosas para saber quem levou o kit, ora. Não é um livro, é um kit. Então, aqui, ó, quem ganhou foi no sorteio, deixa eu me postar aqui, foi a Judite Silva. Pelo comentário aqui na live, ela é da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Pouso Alegre. Então, é da terrinha lá do Edson. Se a Judite estiver aí, por favor, Judite. Pouso Alegre? Olha. Pouso Alegre, paróquia Nossa Senhora de Fátima, Pouso Alegre. Então, Judite, se você estiver escutando, ajude-nos. Chama aí na mensagem da Diocese Leopoldina e coloca lá seu endereço para você receber o kit em casa. O Aristides vai mandar, todo enfeitado, todo bonito, você vai receber... Autografado. Vai autografado. Gostei essa parte aí. Então tá jóia. Personalizado, tá vendo? Encerraram nos tempos de hoje. Então tá bom, Dom Edson, agora a nossa bênção para que a gente, né? Então, a todas vocês e a cada um lá na sua casa, com seus familiares, com seus amigos que acompanharam, que vão divulgar, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que nós possamos sempre crescer na graça, na sabedoria e na santidade diante de Deus. Amém. 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 E até a próxima sexta-feira, se tudo correr bem, graças a Deus. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, gente.